Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Carlos. Ou melhor, era seu Carlos, para os poucos que me viam. Passei 15 anos da minha vida no turno da noite. Já cuidei de pátio de transportadora, de prédio comercial vazio, de obra no meio do nada. A gente se acostuma com o silêncio, com a solidão. A gente aprende a diferenciar o barulho de um gambá no lixo do estalo de um cano esfriando. A gente vira especialista nos sons da noite. Mas nada, em todos esses anos, me preparou para a tecelagem em São Judas Tadeu. Era uma fábrica antiga, fechada há mais de 20 anos. Um monstro de tijolo e vidro quebrado, engolido pelo mato. Me contrataram porque a molecada andava invadindo para pichar e usar droga. Meu trabalho era simples: ficar na guarita, dar umas 2 ou 3 rondas por noite no perímetro e ligar para a polícia se visse algo. Fácil, né? O dinheiro era pouco, mas era o que tinha. As primeiras semanas foram normais. O lugar era assustador por si só. As sombras que as velhas máquinas de tear criavam sobre a luz da minha lanterna pareciam bestas adormecidas. O cheiro de mofo e óleo velho era tão forte que impregnava na roupa. E o silêncio não era um silêncio vazio. Era pesado, cheio de ecos do passado. Às vezes, eu jurava ouvir o murmúrio de conversas, o zumbido fantasma de centenas de máquinas trabalhando. Mas bastava eu parar e focar que o som sumia. Coisa da minha cabeça, eu dizia. O vento nos vidros quebrados. O problema começou num mês de julho, daqueles bem frios, e com uma neblina que parecia engolir o som. Eu estava na minha segunda ronda, por volta das 2 da manhã. O frio cortava os ossos. Passei pelo salão principal, o maior de todos, um cemitério de teares enferrujados, alinhados como lápides. Foi quando eu ouvi. Clac, tlec, 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 clac. O som era inconfundível. Era o som de um único tear. Um baque surdo e rítmico, o passar da lançadeira, o bater do pente. Impossível. A energia do complexo estava cortada há décadas. Não havia como uma daquelas carcaças de metal funcionar. Meu coração disparou, mas meu cérebro de vigilante treinado tentou achar uma lógica. Ratos? Alguma peça solta balançando com o vento? Apontei a lanterna na direção do barulho, varrendo a fileira de máquinas. A luz dançava sobre a ferrugem e o pó. O som continuava, metódico, vindo do fundo do salão. Clac, trec, 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 clac. Andei devagar, com a bota fazendo um barulho abafado no chão de cimento sujo. Cada passo parecia amplificado. O som ficava mais alto, mais nítido. Eu senti uma vibração leve sob meus pés. Cheguei a uns 10 metros da última fileira de teares, de onde o barulho vinha. Apontei a lanterna com a mão trêmula. E então, o som parou. Silêncio total. Tão súbito que chegou a doer nos ouvidos. Fiquei ali, parado, no escuro, só com o facho de luz da minha lanterna. O ar ficou gelado, mais frio que o frio da madrugada. Um ar parado, pesado, com cheiro de medo. Dei meia volta, tentando me convencer de que era o cansaço. Voltei para a guarita e me tranquei lá, o coração ainda martelando no peito. O resto da noite foi silencioso. Na noite seguinte, eu hesitei em fazer a ronda naquele salão. Mas era meu trabalho. Respirei fundo e entrei. Silêncio. Tudo no lugar. Fui até o fundo e iluminei o tear de onde tinha vindo o som. Não vi nada de anormal. Só que, em cima do assento do operador, tinha um pedaço de pano. Um retalho de tecido grosseiro, branco. Eu não tinha visto aquilo na noite anterior. Peguei. Estava frio, estranhamente úmido.
Joguei no chão com nojo e saí dali rápido. A terceira noite foi o inferno. A neblina estava ainda mais densa, mal dava para ver um palmo na frente do nariz. Quando entrei no salão principal, não ouvi só um tear. Eu ouvi todos eles. O lugar inteiro explodiu num barulho ensurdecedor. O clac, 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 de centenas de máquinas trabalhando ao mesmo tempo, o zumbido, a vibração que sacudia o chão. A luz da minha lanterna tremia na minha mão. Era uma cacofonia industrial fantasma, um eco violento do passado. E no meio do barulho, eu vi silhuetas, figuras esguias e translúcidas curvadas sobre as máquinas, movendo-se num ritmo frenético e antinatural. Mãos pálidas passavam fios que não existiam, pés acionavam pedais invisíveis. Eu estava no meio de um turno fantasma. Meu instinto foi correr, mas eu estava paralisado. Meu olhar se fixou numa figura, mais próxima de mim. Era uma mulher, ou o que sobrou de uma. O cabelo estava preso num coque desfeito. O vestido era um trapo puído. Ela se virou lentamente na minha direção. O rosto dela não tinha rosto. Era um borrão liso de pele pálida, sem olhos, sem nariz, sem boca. Mas eu sabia. Eu sentia que ela estava me vendo. Ela levantou uma mão na minha direção. 3 dedos estavam faltando. As pontas eram tocos escuros. Um acidente de trabalho, provavelmente. Uma vida ceifada por aquelas máquinas. Foi o que quebrou meu transe. O terror puro me deu forças. Eu me virei e corri como nunca tinha corrido na vida. O som da fábrica pareceu ficar mais alto, raivoso. Atrás de mim eu ouvi um novo som se misturando à balbúrdia das máquinas. Um choro, um lamento fino e desesperado, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Eu tropecei para fora do salão. Caí de joelhos no pátio coberto de mato, rasgando a calça. Não olhei para trás. Corri para a guarita, tranquei a porta. Me encolhi num canto e fiquei ali tremendo, até o primeiro raio de sol rasgar a neblina. Com o dia, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo. Eu sabia o que ele escondia. Arrumei minhas coisas, deixei a chave em cima da mesa e fui embora. Não liguei para o meu chefe. Não peguei meu último pagamento. Apenas fui embora. Dizem que toda noite, quando o apito da fábrica soaria, as almas dos operários voltam para o seu turno, presos num ciclo eterno, tecendo mortalhas no escuro. Eu não sei se é verdade, mas eu sei o que eu vi. E sei que aquele som, o clac, 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 vai me assombrar até o fim dos meus dias. Aquele lugar não está vazio. Está lotado. E eles não gostam de visitantes. As pessoas acham que o trabalho de vigilante noturno num prédio comercial de luxo é moleza, e, na maioria das noites, elas estão certas. Meu nome é Jonas, e meu posto era o Titanium Corporate Tower, um arranha-céu espelhado no centro da cidade. 28 andares de vidro, aço e tecnologia de ponta. Era o que chamavam de prédio inteligente. Luzes com sensor de movimento, elevadores que aprendiam sua rotina, sistema de climatização controlado por um supercomputador. Para mim era só um labirinto silencioso e climatizado. O pessoal mais velho, da equipe de manutenção diurna, contava umas histórias. Diziam que o terreno onde o Titanium foi erguido era amaldiçoado, que antigamente era um cemitério indígena. Eu ria. Século XXI e os caras com papo de cemitério. Para mim era só concreto e fibra ótica. Meu trabalho era passar as noites na sala de controle no térreo, um cômodo cercado por monitores que exibiam imagens de centenas de câmeras. De vez em quando eu fazia uma ronda. Andar por aqueles corredores polidos e vazios era como caminhar dentro de um circuito de computador. O único som era o zumbido baixo dos servidores e o clique suave das minhas botas no mármore. O primeiro sinal de que algo estava errado foi sutil.
Coisa de um mês depois que comecei. Eram umas 3 da manhã, a chamada Hora do Diabo. Eu estava olhando para a parede de monitores quando vi a luz do corredor do 13º andar acender. Normal, sensor de movimento. Esperei a luz apagar. Não apagou. Pelo contrário, a luz da sala seguinte acendeu. E depois a da outra, em sequência, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Bicho, pensei. Um rato, talvez? Peguei o rádio e a lanterna. E subi. O 13º andar era ocupado por uma firma de advocacia. Mesas caras, cadeiras de couro, um silêncio sepulcral. As luzes estavam todas acesas. Andei pelo corredor. Vazio. Fui até o fim, verifiquei as salas. Nada. Nenhum sinal de entrada forçada. Voltei para o início do corredor e assim que pisei fora dele, as luzes se apagaram atrás de mim, uma por uma, na mesma sequência em que acenderam. Meu sangue gelou. Tentei racionalizar. Um bug no sistema, um curto. Só podia ser. Mas os bugs continuaram. Elevadores que subiam e desciam sozinhos, parando em andares aleatórios, com as portas se abrindo para o vazio. Chamadas no interfone de andares desocupados, com apenas estática do outro lado. E o som? Às vezes, pelo sistema de ventilação, eu ouvia um barulho baixo, um chiado que parecia respiração. Uma respiração seca, arrastada, como a de alguém com os pulmões cheios de poeira. A noite em que tudo acabou começou como qualquer outra. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho vindo do monitor da copa do 22º andar. A impressora multifuncional tinha ligado sozinha e estava cuspindo folhas sem parar. Suspirei, irritado. Mais um bug. Subi para desligar a maldita máquina. Quando cheguei, o chão ao redor da impressora estava coberto de papel. Peguei uma das folhas. Não era um erro de impressão. A página inteira estava coberta por um único símbolo, repetido centenas de vezes. Não era nada que eu conhecia. Parecia uma mistura de galho seco com uma espinha dorsal quebrada. Um sigilo tribal, talvez. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Foi quando as luzes do andar inteiro piscaram e se apagaram. Fiquei na escuridão total por um segundo, antes que as luzes de emergência, fracas e vermelhas, acendessem mergulhando tudo numa atmosfera infernal. Ao mesmo tempo, ouvi o som metálico e pesado de todas as portas corta-fogo do andar batendo e se trancando eletronicamente. Eu estava preso. A respiração arrastada que ouvia nos dutos agora estava ali, no corredor, perto de mim. E não estava sozinha. Era acompanhada por um clique suave e constante. Toque, toque, toque. O som de uma unha ou um osso batendo contra o piso de mármore. Meu coração parecia que ia explodir. Liguei a lanterna, o facho de luz tremendo violentamente. Apontei para o corredor. Não havia nada, mas o som estava mais perto. Toque, toque, toque. Corri de volta para a escada de emergência, mas a porta estava travada. Puxei, soquei, gritei. Nada. O som de respiração estava logo atrás de mim. Podia sentir um frio anormal, um cheiro de terra úmida e de algo apodrecido. Desesperado, olhei para o monitor de segurança que havia perto do elevador. Ele ainda funcionava, mostrando as imagens do corredor. A tela mostrava o corredor vazio. Eu estava olhando para o corredor vazio com meus próprios olhos e o monitor mostrava a mesma coisa. Mas então, na tela, uma mancha escura começou a se formar no meio do corredor. Uma distorção no ar, como o calor que sobe do asfalto quente. A mancha cresceu, se tornou mais escura, mais densa e tomou uma forma. Não era humana. Era alta, magra demais, feita de escuridão tremelecente. Os membros se dobravam em ângulos que não eram naturais. Não tinha rosto, só um vazio onde ele deveria estar.
e de uma de suas mãos longas e esqueléticas algo se projetava, um dedo ossudo que batia ritmicamente no chão. Toque, toque, toque. O mais terrorizante era que eu estava vendo aquilo na tela, mas quando eu olhava para o corredor real, não havia nada ali. A criatura só existia para a tecnologia do prédio. Na tela, a coisa virou seu não-rosto na direção da câmera, direto para mim. A respiração nos meus ouvidos se tornou um siso agudo, e a porta da escada de emergência começou a tremer violentamente, como se algo com uma força descomunal a estivesse socando do outro lado. Num ato de puro pânico, lembrei do alarme de incêndio manual. A única coisa naquele prédio que não era inteligente. Corri, quebrei o vidro com a base da lanterna e puxei a alavanca. Um alarme ensurdecedor preencheu o prédio e as luzes de emergência começaram a piscar. O som das travas eletrônicas se soltando ecoou pelo andar. A porta da escada destrancou. Eu não pensei duas vezes. Despenquei escada abaixo, pulando degraus, o som do alarme misturado com o siso daquela coisa na minha mente. Quando cheguei ao térreo, passei correndo pela sala de controle. Na parede de monitores, todas as telas, de todos os andares, exibiam a mesma imagem. Aquele símbolo doentio, pulsando em sincronia. Corri para a rua e só parei quando o ar frio da madrugada encheu meus pulmões. Nunca mais voltei. Abandonei tudo. O Titanium Tower continua lá, imponente e brilhante. Contrataram outro vigilante, claro, um garoto novo que provavelmente acha que o maior perigo que ele corre é dormir no trabalho. Ele não entende. O prédio não é inteligente. É possuído. A tecnologia não o torna seguro. Ela só dá à coisa que mora ali dentro mais olhos para observar, mais vozes para sussurrar e mais portas para trancar. Eles acham que o sistema de segurança é para proteger o prédio dos invasores. Estão errados. É para proteger os invasores dele. Meu nome é Arthur. Sou vigilante há mais tempo do que gostaria de admitir. Já cuidei de tudo. Mas meu último posto foi diferente. Era a ala leste do Hospital da Misericórdia, uma ala antiga, da década de 60, que estava sendo desativada aos poucos. A maioria dos equipamentos já tinha sido transferida para a ala nova. Meu trabalho era garantir que ninguém entrasse para roubar o que restou. Camas velhas, fios de cobre, esse tipo de coisa. Era um lugar melancólico. Os corredores longos, com o piso de linóleo amarelado, pareciam se estender para sempre sobre as luzes de emergência. O cheiro era o que mais me pegava. Aquele cheiro de hospital, uma mistura de produto de limpeza com algo vagamente orgânico. O cheiro de doença e desespero que impregna nas paredes e nunca mais sai. Nas primeiras noites, a única companhia que eu tinha era o eco dos meus próprios passos e o som distante das sirenes da cidade. Eu fazia minha ronda, passando por quartos vazios, enfermarias com leitos despidos e salas de cirurgia escuras, onde o aço inoxidável brilhava com a luz da minha lanterna. Era triste, mas era só isso. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa. Eu estava na pequena estação de enfermagem que usava como base, lendo um livro quando uma luzinha vermelha acendeu no painel de chamadas. Acima da luz, um número. 217. Achei estranho. A energia principal da ala estava cortada. Só as luzes de emergência e o painel funcionavam com um gerador. Como um chamado de um quarto poderia ser ativado? Um curto-circuito, pensei. A afiação velha, a umidade da chuva. Levantei, peguei minha lanterna e fui verificar. O corredor parecia mais longo e escuro do que o normal. Encontrei o quarto 217. A luz vermelha sobre a porta estava acesa, pulsando lentamente na escuridão, como um coração fraco. Abri a porta. O quarto estava vazio, claro. Uma cama de metal, um criado mudo, uma cadeira. A janela estava embaçada pela chuva. Fui até a cama. O controle do chamado, um botão vermelho de plástico, estava pendurado ao lado, intocado.
Para garantir, apertei o botão de reset no painel da parede. A luz sobre a porta se apagou. Problema resolvido. Voltei com minha mesa. 20 minutos depois, ding. A mesma luz vermelha. Quarto 217. Meu coração deu um pulo. Voltei lá mais rápido desta vez. A luz pulsava. Entrei no quarto sentindo um arrepio na nuca. O ar ali dentro parecia mais frio, mais pesado. Resetei o sistema de novo. A luz apagou. Fiquei parado na porta por 1 minuto, esperando. Silêncio. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, por volta das 3 da manhã. Ding. Quarto 217. Dessa vez, eu comecei a ficar com medo de verdade. Não havia explicação lógica. Na terceira noite eu já esperava. Fiquei olhando para o painel, tenso. E, pontualmente, a luz 217 acendeu. Decidi que não ia mais lá. Era só um fantasma eletrônico. Ignorei. Mas o ding foi seguido por outro. E outro. O painel começou a piscar freneticamente, a campainha soando sem parar, insistente, desesperada. Era como se alguém estivesse esmurrando o botão. Tapei os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça. Irritado e assustado, marchei até o quarto, abri a porta com força e gritei para o vazio. Não tem ninguém aqui! O som parou. A luz se apagou. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais aterrorizante que já experimentei. No dia seguinte, não aguentei. Fui conversar com a Edna, uma enfermeira que trabalhava no hospital há 40 anos. Contei a história, fingindo ser uma curiosidade técnica. Ela não sorriu. Ficou pálida. Quarto 217? Ela disse baixinho. Faz anos que ninguém entra ali se não for obrigado. Um paciente morreu naquele quarto. Um senhor muito doente, solitário. Numa noite de temporal, ele passou mal. Apertou a campainha, mas a enfermeira do turno estava sobrecarregada. Quando ela finalmente foi vê-lo, ele já tinha morrido. Sozinho. Dizem que ele ainda está esperando. Naquela noite, eu pedi para ser transferido. Meu supervisor riu e disse para eu aguentar só mais uma noite, que no dia seguinte arrumaria outra pessoa. Foi a pior noite da minha vida. Eu nem me sentei. Fiquei de pé perto da saída, pronto para correr. Às 3 da manhã, o painel acendeu. Luz vermelha. Quarto 217. Mas dessa vez, não houve o som do ding. Houve outra coisa. Pelo antigo sistema de intercomunicação, que eu jurava estar desligado, ouvi um som. Um chiado baixo. E então, uma voz. Fraca, seca, cheia de esforço. Enfermeira! Era um sussurro que parecia vir de muito longe. Fiquei paralisado, o sangue todo fugindo do meu rosto. Eu devia ter corrido, mas não consegui. Algo me fez andar na direção do corredor. Enquanto eu me aproximava do quarto 217, a voz veio de novo, um pouco mais clara. Por favor. Parei em frente à porta. A luz vermelha pulsava. Eu não queria entrar, mas senti uma onda de compaixão, de pena. Era ridículo, mas era o que eu sentia. Empurrei a porta devagar. O quarto estava gelado. O cheiro de doença era sufocante. E na cama, que eu sabia estar vazia, os lençóis não estavam mais esticados. Havia um afundamento neles. O contorno vago de um corpo deitado de lado. O travesseiro tinha a marca de uma cabeça. E o controle da campainha, pendurado ao lado da cama, estava balançando lentamente, como se uma mão acabasse de soltá-lo. De um canto escuro do quarto, um velho monitor cardíaco, desligado da tomada e coberto de poeira, emitiu um bip baixo e agudo. A tela de CRT piscou e mostrou uma linha verde, reta e contínua. O som da morte. Eu não gritei. Apenas me virei, saí do quarto e fechei a porta com cuidado. Voltei para a estação de enfermagem, peguei minhas coisas e fui embora. Não esperei o amanhecer. Meu trabalho não era vigiar o corredor, era vigiar o leito.
o último vigilante do último suspiro, e a chamados que, uma vez atendidos, nunca mais deixam de ecoar na sua alma. Meu nome é Silas. Antes de usar este uniforme azul e carregar um cacetete de borracha, eu sonhava em ser escritor. A vida, como sabem, tem um péssimo senso de ironia. Acabei passando minhas noites não criando histórias, mas vigiando os lugares onde elas morrem. Meu último posto foi o mais poético e, de longe, o mais aterrorizante: o velho Teatro Municipal. Fichado para uma reforma que nunca chegava, o teatro era um gigante adormecido. Durante o dia, era um museu de glórias passadas. Mas à noite, quando as únicas luzes eram as minhas e a solitária luz fantasma no centro do palco, ele se transformava. O silêncio era diferente ali. Não era vazio. Era um silêncio expectante, como o de uma plateia segurando a respiração antes do ato final. Os outros guardas me contaram as lendas, claro. Todo lugar velho tem as suas. Falavam de uma bailarina que se jogou do terceiro balcão, de um ator que se enforcou no Camarim 3. E, acima de tudo, falavam da Dama de Porcelana. Era uma peça trágica, a mais famosa montada ali, sobre uma cantora que usava uma máscara de porcelana para esconder uma cicatriz. A história dizia que a atriz principal, Elisa, enlouqueceu de verdade e, na noite de estreia, no meio de sua área final, esfaqueou o ator que fazia seu amante antes de cortar a própria garganta no palco. A peça nunca mais foi encenada. Eu achava tudo isso um folclore charmoso, um tempero para as longas horas de tédio. Meu trabalho era simples: fazer a ronda, garantir que nenhum vândalo entrasse e tentar não enlouquecer com o som dos pombos no telhado. O problema começou com a música. Numa noite, enquanto eu passava pelo fosso da orquestra, ouvi o som de uma única nota de piano longa e melancólica vindo do palco. O grande piano de cauda estava lá, coberto por um lençol branco e empoeirado, trancado. Impossível! Fui checar. O silêncio voltou, mas o ar ao redor do piano estava gelado. Algumas noites depois, eu estava no corredor dos camarins. Passei pelo de número 3, o do suposto enforcamento. A porta estava trancada, como sempre, mas, de dentro, ouvi o som inconfundível de um cabide de madeira deslizando por um varão de metal, seguido de um suspiro baixo e feminino. Fiquei parado, com o pelo da nuca arrepiado por uns 5 minutos. Não houve mais nada. O ponto de virada foi quando encontrei a máscara. Eu estava no porão, no departamento de adereços, um cemitério de objetos de outras épocas. E lá, numa caixa de veludo puído, estava ela. Uma máscara de porcelana branca, com lábios vermelhos e delicados pintados num sorriso triste e 2 lágrimas negras permanentes sob os olhos vazios. Era a máscara da Dama de Porcelana. Senti um impulso de tocá-la. Assim que meus dedos encostaram na superfície fria, senti uma vertigem avassaladora e um nome ecoou na minha cabeça, claro como cristal: Elisa. Puxei a mão como se tivesse levado um choque e saí correndo do porão. Naquela noite, eu soube que não era mais o único vigilante no teatro. A noite final foi há 1 semana. Começou com um cheiro. Um perfume floral doce e antigo que parecia vir do auditório principal. Fui investigar. A luz fantasma no palco estava apagada. O lugar estava mergulhado numa escuridão quase total. Mas não estava silencioso. Havia um murmúrio, o som de centenas de pessoas cochichando, o som de uma plateia se acomodando. Senti o pânico subir pela minha garganta, mas uma curiosidade mórbida me fez continuar. Fui até uma das entradas laterais do palco, escondido atrás da pesada cortina de veludo vermelho. O palco estava iluminado por uma luz pálida e fantasmagórica, embora nenhuma lâmpada estivesse acesa. E nele havia figuras. Não eram fantasmas transparentes, eram mais como manchas na realidade. Silhuetas escuras, tremelechantes, representando uma peça que só existia na memória daquele lugar. Ouvi trechos de diálogos,
palavras de amor e traição ecoando pelo teatro vazio. Então a música começou. Uma área triste e linda, cantada por uma voz que parecia vir do próprio ar. A dama de porcelana entrou em cena. A figura usava um vestido longo e escuro, e a máscara branca brilhava na penumbra. Ela se movia com uma graça trágica, e eu a assisti, hipnotizado e apavorado, a cena final se desenrolar. Ela confrontou seu amante. A voz dela, cheia de uma dor que transcendia qualquer atuação, encheu o teatro. E então, ela levou as mãos ao rosto para o clímax da peça, o momento de revelar sua cicatriz. Ela retirou a máscara. Mas não havia rosto por baixo. Não havia cicatriz. Havia apenas um vazio, um buraco de escuridão pura e pulsante que parecia sugar a luz e o som. Uma ausência que gritava. O amante espectral recuou e a dama ergueu uma faca que brilhava com uma luz fria. Foi aí que eu cometi o erro. Um soluço de terror escapou da minha garganta. O movimento no palco congelou. A música parou. E a figura da dama, com aquele vazio no lugar do rosto, virou-se lentamente na minha direção. Mas o pior não foi isso. O pior foi o som que veio depois. O som de centenas de cabeças no auditório, nos assentos que eu sei que estavam vazios, virando em uníssono para me encarar. O murmúrio da plateia fantasma cessou, e eu senti o peso de 1000 pares de olhos invisíveis sobre mim. Eu não era mais um vigia, eu era uma interrupção. Da escuridão do rosto da dama, um sussurro se arrastou pelo silêncio, um som que era ao mesmo tempo o ranger de madeira velha e a dor de uma alma perdida. Silêncio, o espetáculo deve continuar. Eu corri como um louco, derrubando coisas sem olhar para trás. E enquanto eu fugia do teatro para a noite fria da rua, o último som que ouvi foi o início de uma estrondosa e uníssona salva de palmas, ecoando do auditório vazio. Eles não querem assustar ninguém. Eles só querem terminar o espetáculo. O problema é que naquela peça, o último ato nunca acaba. E a plateia é sempre você. Na fria e úmida escuridão que engole os galpões abandonados desta fábrica esquecida em São Caetano do Sul, sou o último farol de uma história que a cidade preferia deixar enferrujar. Sou o vigilante noturno, e estas paredes carcomidas são meu reino silencioso, um reino que, noite após noite, se torna menos silencioso e mais habitado. Começou com sussurros. No início, pensei que fosse o vento uivando através das vidraças quebradas, ou talvez a minha própria mente pregando peças depois de horas na mais completa solidão. Mas os sussurros se tornaram mais nítidos, mais próximos. Era como se vozes antigas ecoassem pelos corredores escuros, lamentando em uma língua que eu não conseguia entender, mas que gelava o sangue nas minhas veias. Depois vieram as sombras, movimentos rápidos no canto do olho, vultos que desapareciam assim que eu virava a lanterna. Não eram sombras naturais, causadas pela poeira ou pelos ratos que se atreviam a cruzar meu caminho. Eram formas densas, quase sólidas, que pareciam se espreitar nas áreas mais escuras, observando-me com uma malevolência silenciosa. Havia um antigo escritório no segundo andar, onde diziam que o antigo proprietário havia falecido em circunstâncias misteriosas. Evitava aquele lugar, mas uma noite, durante uma das minhas rondas, senti um chamado, uma força invisível me puxando em direção àquelas escadas rangentes. A porta estava entreaberta, e um frio intenso emanava de dentro, mesmo não havendo nenhuma janela quebrada. Hesitei, a lanterna tremendo na minha mão, mas a curiosidade sombria que crescia em mim desde o início daqueles eventos macabros me impulsionou para dentro. O escritório estava em ruínas,
papéis amarelados e quebradiços espalhados por toda parte. E então eu vi, no canto mais escuro, uma figura. Não era uma sombra, mas algo mais definido, mais humanoide, envolta em uma névoa escura que parecia absorver a luz da minha lanterna. Não tinha fosso visível, mas senti um par de olhos invisíveis fixos em mim, carregados de uma tristeza e de uma raiva ancestrais. Um arrepio percorreu minha espinha e o meu coração acelerou como nunca antes. Tentei falar, mas minha voz falhou. A figura moveu-se lentamente em minha direção e o ar ficou ainda mais frio, carregado de um cheiro de terra úmida e algo mais, algo pútrido e indescritível. Sem pensar, tropecei para trás, derrubando uma pilha de livros empoeirados. O barulho pareceu perturbar a figura, que hesitou por um instante. Foi a minha chance. Corri para fora do escritório, descendo as escadas 2 degraus de cada vez. O eco fantasmagórico de um lamento silencioso perseguindo-me. Nunca mais voltei àquele escritório. As sombras continuam a dançar nos cantos da fábrica, e os sussurros ainda ecoam na calada da noite. Mas agora sei que não estou sozinho. Há algo mais aqui, preso entre as paredes desmoronadas desta fábrica esquecida. E eu, o vigilante noturno, sou o único a testemunhar seu sofrimento eterno. Algumas noites, juro ouvir meu nome sendo chamado em meio aos sussurros, e sinto um calafrio percorrer meu corpo, sabendo que a presença macabra se lembra de mim, o único ser vivo em seu reino de sombras. E temo o dia em que a distância entre nós se encurte demais.